Tá contando? Tá aparecendo lá a borda. Aqui, ó. Então vamos começar hoje. Hoje eu começo com vocês o estudo das sequências, certo? Depois a gente entra no estudo das séries de potências. E para isso, tem uma definição aqui que é o seguinte. Dado o número natural K, NK será, por definição, esse conjunto aqui. Conjunto dos N's, conjunto formado por cada N natural, tal que N é maior que ou igual a K. Isso é uma definição, tá? N índice K. Assim, por exemplo, tem a N índice 2. Índice 2 é o conjunto formado pelos naturais que começam do 2. 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? É o conjunto formado por cada natural que é maior que ou igual a 2. Tá? N10, né? N10 é esse conjunto. 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Perceba que o N índice 0 é o próprio conjunto dos números naturais, né? E o índice 1 é quem? É o N asterisco. É o conjunto dos números naturais não nulos. Tá? Aí você tem uma definição que é o seguinte. Definição. Seja f uma função. Uma função é de variável real, ou seja, o domínio de f está contido em R, e de valor real, ou seja, a imagem de f está contida em R. Tá? São as funções do cálculo 1 e do cálculo 2. São as funções do cálculo 1 e do cálculo 2. Nós dizemos que f é uma sequência, tá? Quando o domínio de f é NK para algum K natural. Então, o que é uma sequência? Uma sequência é uma função de variável real e de valor real, cujo domínio é um conjunto desse tipo. Tá? Assim são sequências as funções. São sequências as funções. São sequências as funções. Que funções? Primeiro, f de n em R dada por f de n igual a quê? Igual a 1 sobre
n ao quadrado mais 1. Qualquer que seja n, qualquer que seja n natural, tá? Y. Outra. Outra sequência. G de N3 em R, dada por G de N igual a 1 sobre N ao quadrado menos 4, tá? Qualquer que seja N pertencente a N3, ou seja, qualquer que seja N natural maior que ou igual a 3. Repare que essa expressão ela está definida para N natural igual a 1 e para N natural igual a 0. Mas não está definida para N igual a 2. E, além disso, o domínio de uma sequência é um conjunto NK, ou seja, é um subconjunto dos números naturais contíguo. Então eu não posso chegar aqui e dizer que o 0 está no domínio dessa sequência. Não está. Nem o 0, nem o 1. Porque a sequência, o domínio tem que começar de um certo K e conter todos os números maiores que ou iguais a K. Então o domínio é o N3. Entendido? Tá certo? Por exemplo, seja H de N4, H de N4, N4 em R, tá? Dada por H de N igual a raiz quadrada de N menos 4. Qualquer que seja N pertencente ao conjunto N4. Ok? Tá bem definida essa sequência. Por exemplo, vou colocar aqui, se eu digo o seguinte, seja F a sequência dada por F de N igual a N sobre N2 menos 6N. Ó, estou dizendo, então, os elementos do domínio, se eu estou dizendo que é uma sequência, se eu já estou afirmando que é uma sequência, se eu estou afirmando que é uma sequência, então, os elementos do seu domínio são números naturais, tá? Então, daí, você tem o seguinte, quem é o domínio da F? Que vai ser o domínio dessa sequência? Então vai ser quem? N6 não. N7. Tá? Porque é o conjunto de todos os números naturais maiores que ou iguais a 7. Ó. O NK é isso aqui, ó. Olha aqui. Bota aqui para cá. O NK, por definição, é isso. Tá? Então, o domínio dessa sequência é o N7. Tá?
Tá? Dada uma sequência, é bom ver o seguinte, essa definição é para você perceber o que é uma sequência. Uma sequência tem um domínio é um NK, é uma função de variável real e de valor real, cujo domínio é um NK. Ok? Pronto. Feito isso, veremos agora como é que é representada uma sequência na literatura. Tá? Dada uma sequência, F, tá? De NK em R, ela é representada por, ela é denotada também, tá? Ela é denotada também, porque isso aqui é uma denotação da sequência, é uma notação para a sequência. Ela é denotada também por isso aqui, xn, n maior que ou igual a k, onde quem é o x lê-se, x índice n, tá? Onde é quem é x índice n? X índice n é o Fn, f de n, qualquer que seja n pertencente a nk. Ok? Então as sequências, elas são denotadas dessa maneira. Tá certo? Então você tem, entendido aí? Entendido? Sequências também são denotadas dessa maneira. Assim temos as sequências, ó. Tá? Assim temos as sequências, tá? Por exemplo, você tem, ó, seja xn, n maior que ou igual a 4, a sequência dada por x índice n igual a 2n mais 1 sobre n2 menos 5n mais 6. Tá? Qualquer que seja n maior que ou igual a 4. Qualquer que seja n maior que ou igual a 4. Então isso aqui é uma sequência. Tá? 4 por quê? Porque quem são as raízes desse polinômio? Do x2 menos 5x vai 6, 2 e 3. Tá? Não pode ser 0, então qualquer que seja n maior ou igual a 4. Entendido? Tá? Então você tem essa sequência. Aí. Seja. Diga. Ah, N4 aqui. Qualquer que seja N, a N4. Obrigado. Tá? Consertado. Então, seja Zn, tá? N maior que ou igual a 0, a sequência dada por Zn igual a quê? A n mais 1 sobre n mais 2. Ó, tá? Então, são duas sequências. Essa daqui tem-se, né? Tem-se, ó. Quem é o Z0? Z índice 0. Quem é? 1,5. Quem é o Z índice 1? Quem é? 1. Quanto? 2/3. E assim por diante. Tá? Então você tem a sequência representada. Mas é uma função. Não esqueça. Uma sequência é o quê? É uma função de um conjunto NK em R. Tá? É uma sequência, é isso. Tá? Você não pode esquecer. Tá?
Ó, só relembrando, duas sequências bem especiais. Recebe outro nome. Tá? Bom, dados A real e R real, dados A e R real, seja xn maior ou igual a zero, n maior ou igual a zero, a sequência dada por xn igual a A mais n vezes R. Qualquer que seja o n maior que ou igual a zero, n natural, tá? Essa sequência é a progressão aritmética de razão A. Quem é o x0? X índice 0. A. X índice 1. A mais R. X índice 2. A mais 2R. Tá? No ensino médio, não sei por que razão, ela começa do x1, né? É A mais N menos 1 vezes R. Mas é muito mais conveniente, computacionalmente, é muito mais conveniente, é mais adequado, tá? Você trabalhar dessa forma, tá? Isso é a progressão aritmética, né? Isso é a PA, né? A progressão aritmética, a PA de razão R. E também você tem, né, dados A real e R real, tá? Seja xn n maior que ou igual a zero, a sequência dada por xn igual a vezes R elevado a n, tá? Qualquer que seja o n, ok? Qualquer que seja o n maior que ou igual a zero. Então, essa sequência é a progressão. Quem é o x0? Quem é? x0 é A. Quem é o x1? A vezes R. Quem é o x2? A vezes R ao quadrado. Isso aqui é a progressão geométrica de razão R. Tá? E representada aqui de maneira genérica, tá? Há uma convenção. Tá? Não é definição, tá? Há a seguinte convenção. Quando aparecer 0 elevado a zero, você substitui por quem? Por 1. Não é definição, tá? Não é definição. Apareceu 0 elevado a zero, substitui por 1. Para ficar fechado, né? Porque quando o R é 0, né? Quando o R é 0, você tem, tá certo? Quando o R é 0, você tem x0 é A
e todos os outros termos são iguais a quê? A zero, tá? Porque fica, quem é o x0? Quem é o x0? A vezes 0 elevado a zero. Aí se você usar essa convenção aqui, o x0 vai ser o A, tá? Daí, isso quando o R for 0, tá? x0 vai ser o A. Quem é o x1? É A vezes 0. Quem é o x2? Então, quando o R for 0, você usa essa convenção. Não é definição, eu não estou definindo 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática. Agora, nesse contexto, por completude, é a mesma convenção quando você representa um polinômio, como da forma somatória de i igual a 0, igual a 0 até n, né? Somatória de i igual a 0 até n, de AI vezes x elevado a i. Quer dizer, quando o x for 0, isso vai dar o A0, tá? Aí tem a convenção. Você vai substituir 0 elevado a 0 por 1. Mas é convenção, não é definição, tá? É só para você completar uma situação, né? Fechar, completar uma situação, um contexto matemático. Entendido? Convenção não é definição. 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática, tá? Não está definido, tá? Então, entendido aí? Tá? Entendido aí? 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática. Isso aqui é só uma convenção. Então, você tem exemplos de sequências, né? APA e a APG. Tá? Tem umas sequências que elas são bem interessantes, são as sequências chamadas recursivas. Tá? Elas são definidas recursivamente. E o que garante que elas estão bem definidas é o princípio de indução matemática. Por exemplo, ó, quer dizer, nem sempre uma sequência ela é definida dando Zn em função explícita de n, como é esse caso aqui, ó. Seja xn n maior que ou igual a 0, a sequência dada por, ó, x índice n. Quem é x índice n? Por definição, vai ser 1, se n é igual a 0, vai ser 1, se n é igual a 0, tá? E vai ser 1 sobre 1 mais o x índice n menos 1, se n é maior do que 0. Tá? Sequência definida para todo natural. Tá entendido? Tem só uma coisa que eu tenho que garantir. É que, de fato, essa sequência ela está definida para todo n natural. Mas ela está definida para todo n natural por causa dessa propriedade aqui, ó. Se x é positivo, então 1 sobre 1 mais x também é positivo, não é? Não é? Aí, por conta disso, essa sequência ela está definida para todo n natural. Por quê? O x0 é 1, positivo. Então, o x1 vai ser positivo. Tá? Porque o x1 é 1 sobre 1 mais o x0. O x1 sendo positivo, o x2 também vai estar definido. E vai ser positivo. Tá? Tá bom? Então, se o x é positivo, essa expressão está definida e ela é
positivo. Tá certo? Ou seja, melhor dizendo, melhor escrevendo, é assim. Se x é positivo, então 1 sobre 1 mais x é um número real, ou seja, está definido, e 1 sobre 1 mais x também é positivo. Isso faz com que essa sequência esteja definida de fato, ou seja, o xn está definido para todo n. Então você tem o seguinte, tens, vamos lá, tens. Quem é o x0? Quem é? x0 é o 1, não é? Ó, o x0 é 1. Quem é o x1? Quem é? 1? Quem é o x1? É 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais o x0. Ou seja, é 1 sobre 1 mais 1 que dá 1 meio. Tá? Hã? Ou isso aqui é PG. Essa daqui é PG. Progressão geométrica. Quem é o x2? x2 é 1 sobre 1 mais o x1. Tá? Ou seja, é 1 sobre 1 mais 1 meio. 1 mais 1 meio dá quanto? 3 meios. Dá 2 terços. Então dá 2 terços. Tá? O x3. x3, quem é? É 1 sobre 1 mais x2. Ou seja, é 1 sobre 1 mais 2 terços. 1 mais 2 terços dá quanto? 1 mais 2 terços, 5 terços. 5 terços, então isso dá o quê? 3 quintos. E assim sucessivamente. Tá? A sequência está definida, né? Para todo n. Então pronto. Uma sequência famosa, isso aqui é o tipo de chamada sequência recursivamente definida, tá? Veja que numa sequência recursivamente definida, dessa forma, por exemplo, essa sequência aqui, eu só consigo encontrar o x10 se eu souber quem é o x9. O x9, eu preciso saber quem é o x8. O x8, eu preciso saber quem é o x7. Ou seja, para eu ter o xn mais 1, eu preciso ter o quê? Todos os termos até o xn. Ok? Tá? Essa sequência aqui, ó. Ó, e essa sequência aqui, seja Zn, n maior que ou igual a 0, a sequência dada por Zn igual a 1, Cn é 0, é igual a 1, Cn é 1, e é igual ao Zn menos 2 mais o Cn menos 1, Cn é maior que ou igual a 2. Como é o nome dessa sequência? Sequência de Fibonacci. Tá? Então você tem, ó, tens
O quê? Z0 é 1. Z1 é 1, por definição. Agora, quem é o Z2? O Z2 é o Z0 mais o Z1, ou seja, é 2. Quem é o Z3? É o Z1, né? Z1, o N é 3. Então, é o Z1 mais o Z2, que é quanto? Z1 mais Z2 é 3. O Z4 é o Z2 mais o Z3, que dá quanto? 5. E assim sucessivamente. Essa é a sequência chamada sequência de Fibonacci. Tá? Sequência recursivamente definida. Para eu ter o Z1000, eu preciso conhecer o Z998 e o Z índice 999. Senão, não conheço. Tá bom? Existe uma forma também de você gerar sequência, que é gerar sequência a partir de uma função. Não confunda, uma sequência é uma função de variável real e valor real, cujo domínio é um conjunto NK. Tá? Agora, se você tem uma função de variável real, cujo domínio não necessariamente é o NK, tá? Cujo domínio não é o NK, cujo domínio não é o NK, você ainda pode gerar, você talvez possa gerar uma sequência. E isso ocorre na seguinte situação. É essa daqui, ó. Dados, K natural. Pega K natural, tá? E uma função definida nesse conjunto aqui, K mais infinito, nós dizemos que uma função está definida no conjunto quando esse conjunto está contido no domínio da função. Essa é a definição matemática, tá? Nós dizemos que uma função está definida no conjunto quando esse conjunto está contido no domínio da função. Diante disso, se você tem uma função definida e uma função f definida nesse conjunto, ou seja, esse conjunto está contido no domínio da f, tem-se a sequência xn n maior ou igual a k, dada por x índice n igual a quê? A f de n, qualquer que seja n maior que ou igual a k. Tá certo? Ok? Entendido? Toda vida você tem. Isso é muito útil. Neste caso, nós dizemos que a sequência é gerada pela função f. Tá? Neste caso, vou colocar aqui de preto. Neste caso, nós dizemos que a sequência xn n maior ou igual a k é o que? É gerada por f. Olha, onde é que ocorre? Ó? Onde é que ocorre? Onde é que isso ocorre? Seja f a função dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado menos 9. Tá? E essa função, ela gera uma sequência, porque essa função, ela está definida nesse conjunto, ó. Todos concordam que ela está definida nesse conjunto?
Então, ela gera uma sequência. Tá? E a sequência, tá? Seja f a função. Daí, então, daí tens a sequência x índice n maior que ou igual a 4, n maior que ou igual a 4, né? N maior que ou igual a 4, dada por xn igual a quem? A f de n. E quem é f de n? Quem é? É n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado menos 9. Tá? Qualquer que seja n maior ou igual a 4. Entendido? Outro exemplo. Olha aqui, para cá agora. Para cá. E aí? Aqui, ó. Por exemplo, ó. Então, essa sequência aqui, ó, essa sequência é gerada por esta função. O domínio dessa função, quem é o domínio de f? Lembre-se que o domínio de f, ó, nesse caso aqui, quem é o domínio da função f? Vou destacar de vermelho. Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de quem? De 3 e x é diferente de menos 3. Mas a sequência que essa função gera, quem é o domínio? É o N4. O domínio da sequência, quem é? É esse conjunto aqui, preste bem atenção. É o N4. Ok? Como aqui, ó. Seja f